Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando esse cafezinho com Yahvé nessa manhã, nessa quarta-feira, que dia lindo que o Senhor nos deu. E hoje nós vamos iniciar com um novo tema, uma nova proposta. Dinha Rosa, bem-vinda, Dinha Rosa. Nós estamos no Café com Yahvé nessa manhã e o tempo está ventando muito na praia. A gente estava procurando um cantinho aqui para tentar fazer essa live de forma que não vente, a Bíblia não voe, né? As coisas não sejam derrubadas, mas a gente está iniciando esse cafezinho. Nós estudamos o livro de Eclesiastes, foi maravilhoso. Você que perdeu o livro de Eclesiastes, volta nas nossas lives, você vai ver a profundidade do rei Salomão falando sobre a vida, sobre propósitos de vida, sobre a vaidade, tudo é vaidade, a correr atrás do vento, né? Que proveito tem um homem naquilo que faz, no seu trabalho, a fadiga, a enfermidade, todas essas coisas nós meditamos no livro de Eclesiastes. Encerramos ontem o livro de Eclesiastes. E hoje nós estamos com uma nova proposta. O Espírito Santo tem nos direcionado a estudarmos sobre a cura da mente, a cura do corpo, a cura da alma, o que provocou as doenças na humanidade, né? Por que nós ficamos doentes, como as pessoas adoecem. Nós vamos meditar durante esse mês de agosto e o finalzinho desse mês de julho sobre esse tema maravilhoso que é a cura do corpo. O corpo que está enfermo, a cura do corpo, da alma, das emoções. E nessa manhã a gente está louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus e pedindo ao Espírito Santo de Deus, direciona esse estudo, direciona a nossa vida para que a gente entenda o teu propósito nesse estudo, para que a gente entenda a origem da doença, para que a gente entenda como o pecado chegou até nós, para que a gente entenda como sermos sarados, curados, transformados, regenerados, salvos, né? E como nos dias de hoje construir uma mente sã, um corpo são, sem negligenciar a saúde, sem desmerecer o envelhecimento natural, né? Nós estudamos o livro de Eclesiastes e no finalzinho do livro ele fala sobre o envelhecimento natural. Ele fala sobre as doenças, o peso do corpo, né? As dificuldades de observar, de olhar, de andar, de se movimentar. E ele faz uma poesia linda, né? Uma figura de linguagem maravilhosa no livro de Eclesiastes, capítulo 12. E nós estudamos ontem, finalizamos com essa meditação sobre o envelhecimento. E a gente vai começar a estudar, né, sobre a cura do corpo e da alma, né? A cura do corpo, a cura do espírito. E nós estamos nesse cafezinho com Yahvé, que a fé nos reporta a corpo, alma, forma e espírito. Você está presente de corpo, com alma, forma e em espírito e em verdade. E a gente vai introduzir esse estudo, né, meditando no livro de Romanos 7, 23. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Mônica, da onde se originou a doença? Né? A gente vai começar meditando sobre isso e vai ser maravilhoso porque Deus vai ministrar cura nessa live. Nesse mês de agosto vai ser um mês de cura, de imersão, de aprofundamento, de uma cura profunda na nossa alma, no nosso coração, nesse café arteterapêutico, né? E a gente vê que a origem, tudo começou, né, na criação, né, quando Deus criou Adão e Eva, espiritualmente perfeitos. Eles eram perfeitos, foram criados imaculados, inocentes, irrepreensíveis, perfeitos, semelhante ao Criador. E tudo foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. A gente encontra em Gênesis 1, 26. Se você quiser meditar mais profundamente, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 26. E ali vai estar narrando
que eles desfrutavam, né, de uma comunhão pura com Deus. E a nossa proposta de Café com Yahvé é justamente resgatar essa comunhão genuína, pura, né, com o Criador, que foi perdido no Éden, quando entrou o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem foi feito para viver eternamente. Você sabia que você foi criado para ter uma eternidade? Então não fica triste se a morte abruptamente chegar, né? Porque você vai viver a eternidade. E você está preparado para isso? Você está construindo o seu edifício nas mansões celestiais? Ou a sua casa é somente terrena? Ela vai se desmoronar um dia. E eles desfrutavam da comunhão, né? Adão e Eva, eles desfrutavam da comunhão pura com Deus. Todos os dias o Senhor ia até o jardim para conversar com Adão, né? Para conversar, eles eram inocentes, como as crianças, né? Livres de qualquer sentimento de transgressão moral, usufruíam de paz, harmonia, administravam o jardim, não conheciam medo, não conheciam doença, não conheciam enfermidade. Tampouco eram afligidos por inibições ou complexos. Não existia complexos, né, de inferioridade. Não existia complexo, doenças que a gente vê hoje em dia, psicossomáticas, depressão, tristeza, né? Ansiedade, os maus desse século, síndromes de pânico, né? Quanta doença a gente percebe, a gente nota na humanidade, simplesmente porque se distanciaram do Criador, se distanciaram desse Deus Yahvé, Criador disso aqui, ó, esses coqueiros lindos, essa natureza exuberante. Ele criou tudo e proporcionou a Adão e Eva usufruir de toda a harmonia, de toda a paz. E interessante que eles estavam nus. A palavra diz lá em Gênesis 2:25 que eles estavam nus e eles não tinham vergonha, não tinha culpa, não tinha, né, essas deturpações sexuais, vergonha por estarem nu. Todos eles estavam em perfeita saúde. E a gente percebe, né, que Deus criou o homem com perfeita saúde, né? Quando você nasceu, Deus te criou para que você buscasse a saúde, para que Deus te proporcionasse condições de viver uma vida saudável. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, que você viva com saúde, com disposição, com ânimo, com vigor, com alegria, com gozo. Ah, coisa boa, né? É a gente trabalhar a nossa mente para a gente colher o melhor, principalmente a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, que nos conduz cada vez mais perto desse Criador, desse Deus que criou todas as coisas com as suas mãos. A palavra diz que há muito tempo foi feito pelo Criador. Eles eram perfeitos, espiritual, fisicamente, emocionalmente, né? Mentalmente. Eram esplêndido, produto da capacidade criativa de Deus e criados à imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Adão foi criado psicológica e emocionalmente perfeito. Você sabia que ele era psicologicamente perfeito? E hoje, como está a nossa saúde psicológica? Será que nós estamos buscando a perfeição, buscando a cura, buscando a transformação? Deus deu a tarefa para Adão, né, nomear todos os animais da criação. Olha que saúde mental, né? Ele tinha capacidade de nomear, de conversar com os animais. Gênesis 2:19 e 20 nos fala sobre isso. E também deu a tarefa de governar e ter domínio. Ele tinha saúde psicológica, porque ele dominava, tinha governo sobre a criação de Deus. Que coisa linda, né? Sabemos que também nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos essa capacidade de governo, né? De nomear, de estabelecer ordens, princípios, porque nós somos feitos à imagem
e semelhança do Criador. A impressão geral transmitida é de que Adão era psicologicamente competente, respeitado e apreciava a Deus. Não há nenhum registro na Bíblia de desordem emocional de Adão e Eva. Até o momento em que Adão e Eva conheceram o pecado. Meu Deus! O pecado, ele nos acompanha, né? Todo mundo vive em torno da tentação, né? Do pecado que está inerente ao mundo decaído, ao mundo caído, ao mundo que se distanciou do Criador, dos princípios de Deus. E aí o que aconteceu? Quando eles conheceram o pecado, né? Houve a desordem psicológica, emocional, né? Houve o medo, a insegurança, né? Houve a vergonha, né, de estarem nus, houve uma série de enfermidades que foram entrando no corpo e na mente de Adão e Eva. E aí a gente vê que naquele instante o coração deles, quando eles pecaram, né? E a gente não vai entrar no mérito, talvez você conheça já a história de Adão e Eva, né? De que eles comeram a maçã, né? De que a Eva foi tentada e deu para Adão. E vai lá em Gênesis, estuda, se aprofunda, porque aqui a gente vai meditar sobre cura, né? E vamos passar en passant, né? Por essas histórias bíblicas tão maravilhosas. Mas naquele momento em que entrou o pecado no coração de Adão e Eva, eles se encheram de temor. E a Bíblia diz que eles se esconderam da presença de Deus. Muitas vezes o pecado faz com que a gente se afaste, se esconda da presença de Deus. Será que você está vivendo isso? Você tem vergonha por causa do pecado, por causa das suas atitudes, por causa dos seus erros, vacilos, né? A sua postura, aquilo que você faz. Você acha que não agrada a Deus e você se distancia do Criador. Você tem medo de se relacionar com o Criador, né? E aí você adoece. Porque cada vez que a gente se distancia de Deus, a gente se enferma, né? A gente fica doente. Porque Deus é cura. Deus é cura. Deus é cura. Então a gente percebe que Adão foi criado, né, fisicamente perfeito. E Deus planejou para ele tudo de bom, né? Como planejou para nós, para você. Você não sabe, mas Deus planejou um futuro glorioso para você e para mim. Deus planejou e criou detalhes no corpo de Adão. Ele olhou para a sua criação e declarou que tudo era muito bom. Em Gênesis 1:31 fala sobre isso, que Deus olhou a sua criação quando criou Adão e falou assim, tudo era muito bom. Nossa, ele se agradou da sua criação. E anos mais tarde, né, o rei Davi, que foi o pai de Salomão, que nós estudamos Eclesiastes, ele falou para nós, ao dizer que o homem foi feito de um modo terrível e maravilhoso. No Salmo 139:14, ele fala assim, como nós fomos criados, né? E ele fala de uma forma terrivelmente maravilhosa. Terrivelmente maravilhosa. A criação do nosso corpo, a perfeição dos nossos órgãos, né? Foram feitos de uma maneira perfeita, né? Perfeita. E tudo é perfeito. Às vezes o homem tenta colocar defeito nos órgãos. Esse órgão não precisa, vamos tirar. Vesícula, para que nós temos vesícula? Vamos tirar. Para que nós temos sisos? Dentes, né? Sisos, vamos tirar. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. E o homem vai interferindo na criação de Deus, na criação do Pai. Anos mais tarde, então, o rei, ele declarou o homem foi feito de uma forma terrível e maravilhosa. Deus sempre teve o compromisso para com o homem completo. Ele nos criou perfeitos e de uma maneira terrivelmente maravilhosa. E essa perfeição é que nós vamos estudar. Você verá que o poder curador de Deus ainda está vitalmente arraigado no cuidado de Deus para o homem completo. Nós vamos ver que
o poder de Deus, né? A vontade de Deus é de restabelecer a cura emocional, psíquica, espiritual do ser humano. Se você está se sentindo enfermo em alguma área da sua vida, seja emocional, física, né? Fica conosco nesse estudo, nesse mês de agosto. Eu te convido a não perder uma live, porque vai ser profundo o nosso estudo, vai ser poderoso e eu tenho certeza que Deus vai te curar. Deus vai te curar, como Deus vai me curar. Quando a gente crê, quando a gente deposita a nossa fé e quando Deus ministra sobre a nossa vida, não tem como nós sairmos da presença dele sem uma cura nas nossas emoções, na nossa alma, na nossa vida. Deus te abençoará. Fica conosco nesse estudo sobre a cura dos corpos enfermos, né? A cura da alma, do físico e do espírito. Nós estaremos estudando. E hoje nós estamos iniciando falando sobre a origem da doença, de onde surgiu a doença, né? Então a gente viu que o homem, ele era completo. Você vai ver que Deus continua com cuidado com o ser humano. Continua esperando a gente todos os dias, no jardim da nossa casa, no quarto da nossa casa, na praia, em algum lugar Deus está esperando para que você inicie um café com Ele, para que você compartilhe as suas ânsias, as suas inseguranças, as suas frustrações, porque Ele tem cuidado de vós. Então o que saiu errado, Mônica? Se Deus criou um homem perfeito, tudo era perfeito, né? O que saiu errado? Houve um momento na história em que o homem estava à beira da tragédia. Um simples ato de desobediência precipitou a raça humana numa longa e escura queda para fora da presença de Deus. A desobediência. O casal original, né, Adão e Eva, eles tiveram acesso a árvores, a ervas, a frutos, né, as maravilhas da criação, né? Mas a única exceção que Deus estabeleceu como regra para uma vida plena, para uma vida de saúde, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando a gente é um assunto muito profundo para a gente meditar, né? Mas um dia a gente vai meditar sobre isso. O conhecimento do bem e do mal. O preço que pagamos para conhecer o mal e o bem. E tudo aquilo que a gente conhece, tem ansiedade, tem desejo de conhecer na vida, como mal, como coisas que não nos levarão para o bem, coisas que vêm contra as leis de Deus, contra as leis da humanidade, contra os princípios constitucionais da nossa civilização, do nosso país, tudo que vem, né, contra, nos causa consequências. E a desobediência nos leva a vivermos o livre-arbítrio, né, do conhecimento do bem e do mal. Então o casal, ele tinha uma única exceção para eles viverem, né? Eles não poderiam, eles deveriam se distanciar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Se a gente for lá, a gente vai ver essa passagem, né? A orientação do Senhor, dizendo para eles não comerem dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que eles comessem, certamente eles deixariam de ser eternos, né? Teriam o prazer, né? O desprazer de viver a morte. Deus alertou a eles, né, a desobedecer e morreriam espiritualmente.
E hoje Deus continua alertando a nós. O amor de Deus continua o mesmo desde o Éden. Ele nos amou de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para morrer por nós. Bem-vinda, Vera Gol. Nós estamos falando sobre saúde. Nós vamos no mês de agosto, finalzinho desse mês, meditar sobre a cura do corpo, da alma, do espírito. A cura interior, a cura que Deus vai proporcionar. Eu tenho certeza que nesse mês vai ser um mês de cura. Cura de alma, cura de emoções, cura física. Deus vai nos proporcionar. E nós estamos começando a meditar de onde se originou a doença. E você vai voltar depois dessa live que a gente deu essa introdução maravilhosa sobre a origem da doença da face da Terra. E a gente viu o que saiu de errado, então, se o homem foi feito criado perfeito, a imagem e semelhança do Criador, e não existia doença, não existia enfermidade, não existia medo, insegurança, eles não se sentiam temerosos com coisa alguma, e tudo era bom, porque Deus criou e se agradou da sua própria criação. Deus criou o homem e disse, eis que é muito bom. Né? Gênesis 1:31. Mas o que deu errado então? Foi a desobediência. Né? Lá em Gênesis 2:16, 17, a gente vê a orientação do Senhor para eles. Todas as árvores vocês podem comer, vocês podem ser felizes, usufruir do bom da minha criação, dar nome aos animais, interagir, ser feliz, mas... Bom dia, Denise. Denise chegando para pegar o auge da nossa live aqui, né? O que deu errado, Denise? Que o homem passou a viver a mortalidade, perdeu a vida eterna, né? O que aconteceu? E a gente volta na live, que você vai começar a estudar. E eu estou muito animada esse mês com o estudo da cura do corpo, da alma, do espírito. Nós vamos meditar profundamente sobre todas essas questões. E a gente percebe então que tudo começou. O que saiu errado? Né? A desobediência. Deus alertou a eles a não desobedecerem, que eles morreriam espiritualmente. E como resultado direto dessa morte espiritual, morreriam também fisicamente no final. Deus disse literalmente, morrendo, se vocês desobedecerem e comerem, certamente morrerás. Vocês vão conhecer o bem e o mal, mas vocês vão morrer espiritualmente. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso, mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna, para nos resgatar desse erro primordial, inicial, princípio, né? Que nos conduziu a uma morte eterna. E aí começou, né? Se a gente morre, a morte física foi o resultado da transgressão espiritual. Por isso, a gente morre fisicamente. Por causa da transgressão. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo nunca morrerão, terão a vida eterna. Né? E a gente crê que Deus vai fazer grandes coisas através desse estudo sobre cura. Cura, como é importante. Nós vivemos numa sociedade enferma. Se a gente abrir as notícias de hoje, você fica apavorado. Você vai ter ansiedade, depressão, tristeza, né? A gente vai ficar preocupado com o futuro. A gente vai ficar enfermos, né? Nós vivemos num mundo decaído. E por que vivemos num mundo decaído? Por causa da desobediência. Que coisa linda que o Senhor nos fala nessa manhã. Adão e Eva, eles foram expulsos da presença do Senhor por causa da desobediência, por causa do pecado. Porque Deus é santo, puro, né? E não tem como a gente conviver, né? Cada vez que a gente se santifica, cada vez que a gente se aproxima de um Deus santo, puro, maravilhoso, a gente se purifica, a gente se aperfeiçoa, a gente se torna mais eternos e menos humanos, né? A gente se torna mais saudáveis e menos enfermos. Que coisa linda, que coisa profunda. É o que o Senhor está revelando, o Espírito Santo está revelando nessa manhã para o teu coração, para o meu coração.
Então a morte física foi resultado direto da transgressão espiritual que fez com que Adão e Eva fossem expulsos da presença de Deus. E eles sentiram vergonha. Eles sentiram vergonha por terem se afastado do Criador. E eles não quiseram mais se comunicar com Deus. Eles não quiseram mais estar na presença do Senhor todos os dias. Eles iam para a presença de Deus, conversavam com Deus. Como nós estamos fazendo todos os dias, conversando com Yahvé. Né? E muitas das vezes o nosso pecado nos afasta dessa comunhão. Né? A comunhão de estar na presença do Senhor. Então, cortados da presença de Deus, que era a fonte de vida deles, a lei do pecado e da morte começou a operar neles. Iniciou-se, então, uma trajetória, um processo de deteriorização. A humanidade, né? Sem relacionamento com Deus. E isso é chamado de enfermidade. O processo de deteriorização é chamado de enfermidade e envelhecimento. Isso tem afligido a humanidade desde a tragédia do Éden. E esse simples ato de desobediência introduziu no mundo todas as coisas negativas que afligem a humanidade. O pecado, né? A corrupção, o desamor, a insegurança, a frustração, a dor, a miséria, a pobreza, as dores psicológicas, psicossomáticas, né? As dores físicas, orgânicas, as doenças, né? Tudo isso tem uma fonte única, o pecado, a desobediência. Meu Deus! Então a gente pode perceber que toda doença que nós vivemos na nossa vida, no teu corpo, no meu corpo, está intrinsecamente ligada à desobediência e ao pecado. É a fonte, o pecado. E eu não estou falando o pecado da pessoa em si, não, meu Deus. Longe de mim julgar as pessoas que estão doentes porque estão em pecado. Não, é o pecado original, é o pecado adâmico que está dentro de nós, no nosso DNA, na nossa essência. Então começou a aparecer, né, as doenças, a desordem, porque tudo tinha uma ordem, tudo obedecia um princípio. A incapacidade, a angústia, a aflição, o desespero, o desastre, a discórdia, né, o desânimo, a desarmonia, a desintegração, né, o pecado. Todas essas atitudes emocionais, negativas, prejudicam a nossa saúde, a minha saúde e a sua saúde. Né? Como nós podemos se desvencilhar delas? São conhecidas como emoções catabólicas, né? E destroem a nossa saúde. Todas essas emoções que giram em torno do pecado, da desobediência, da desordem, da incapacidade, da angústia, tudo isso vai trazer uma destruição à nossa saúde. A tragédia espiritual da queda. O homem perdeu a inocência, né? O homem perdeu a inocência e herdou a culpa e a condenação. E por isso nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos, né, o apóstolo Paulo fala que o pecado nos levou a uma morte. E o pecado nos leva à morte. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus. Deus continua querendo proporcionar cura. E você vai aprender nesse estudo que nós vamos fazer de que Deus sempre quer curar. Não venha com esse pensamento de que, se for da vontade de Deus, eu serei curada. Não venha com esse pensamento de que Deus, é da vontade de Deus. Não. Deus é bom. Deus é eterno. Deus é cura e libertação. Sempre Deus deseja curar. Ele é a própria cura. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele deseja nos curar. Mas, Mônica, como que a gente faz, então,
Vamos meditar junto, vamos aprender, vamos vivenciar um mês de agosto, um mês não de desgosto, mas um mês de cura, um mês de cura. E eu tenho certeza, porque o Senhor está falando, ardendo no meu coração, que muitas pessoas serão curadas, ministradas através dessa live. Eu peço a você, compartilhe essa live para que a gente possa viver essa dimensão, expandir essa dimensão para outras pessoas. E hoje nós começamos a estudar, né, sobre a origem da doença. Quando começou, por que começou, o que originou, o que deu errado na criação, né? A desobediência, o pecado. E aí amanhã a gente vai começar a estudar sobre a tragédia psicológica da questão. Que coisa tremenda vai ser esse estudo. Eu te convido, vem comigo, vem conosco, vamos meditar, vamos nos aprofundar, porque o Senhor é Jeová Rafá. Sabe o que significa Jeová Rafá? O Deus que cura. O Deus que cura. Jesus curava. Jesus ministrava cura e libertação. E o desejo do Senhor para as nossas vidas é termos uma vida saudável, de corpo, alma, com uma forma especial e em espírito. E o café com Yahvé vai se aprofundando em cada gole que a gente der. A gente vai se aprofundar. E sermos sarados no corpo, na alma, de uma forma esplendorosamente, miraculosamente maravilhosa, que é o agir do Espírito Santo. E em espírito, nós vamos ser curados no nosso espírito. Nós vamos religar, né? Religião, religar ao Criador, Yahvé, o Deus que te criou com perfeição. Em todos os teus caminhos, o Senhor é perfeito. Então eu te convido, volte essa live, você que iniciou e pegou o bonde andando, né? Volte essa live, porque o mês de agosto é um mês de cura. É um mês que nós vamos sair curados de alma, de corpo, de espírito, de uma forma muito especial. Deus vai ministrar o nosso coração. Está ventando muito aqui. Nós vamos tentar pegar as cartinhas aqui para que elas não voem, né? E vamos ver o que o Espírito Santo deseja confirmar nessa manhã ao nosso coração através das cartinhas da Clarice Bória, né, que a gente tem usado como meditação de uma palavrinha positiva, especial para o nosso coração nessa manhã. E vamos tirar aqui uma cartinha aleatória. Olha que bênção! A bênção. Vai ser um mês de bênção. Mês de agosto vai ser um mês de bênção, não vai ser um mês de desgosto. Dizem que agosto é um mês de desgosto. Não! O mês de agosto vai ser um mês de bênção. E eu te convido a ser abençoado. Você quer ser abençoada? Você quer aprender sobre o que a Bíblia fala sobre cura? O que a palavra de Deus nos revela sobre a origem da cura, o porquê da cura, o que deu errado, como nós estudamos hoje, né? O que eu posso fazer para ser curado, o meu corpo, a minha alma, o meu físico? Ah, Deus vai ministrar o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Diz a palavra de Deus. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim não andará em trevas, né? Mas passará da morte para a vida. Olha que coisa linda. Então, a queda do homem que originou a morte, que distanciou ele do Criador, tem uma solução. Jesus Cristo, ele nos resgatou da morte para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe. Vera, recebe, Vera. Esse mês de agosto você não pode ficar longe de nós, porque você vai ser curada na sua alma, no seu coração, no seu espírito, no seu físico. O Senhor vai regenerar a sua vida, fazendo uma metanoia, uma mudança de mente, para que você possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. E hoje a gente não pode sair dessa live sem esse pensamento. Deus quer me curar. Deus quer me curar. O Senhor vai me curar. E Deus está falando a pessoas que vão entrar nessa live, a pessoas que estão nessa live ansiosas, preocupadas com enfermidades, preocupadas com
com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual, com a sua vida física, preocupada com o ente querido que está enfermo, preocupado com tantas situações. Deus está falando ao teu coração, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará todas as coisas, ele ministrará cura, né? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o poder de Deus. E saberás que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. Glória a Deus, Deus abençoe esse dia maravilhoso. E eu tô doida para chegar amanhã, porque eu tô amando esse assunto. Eu quero sair desse mês de julho e agosto com saúde, cada vez mais saudável, para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Deus te abençoe, está ventando muito aqui, mas Deus possa te dar um sopro de bênção, né? Foi a palavrinha que ficou marcada no nosso coração. Deus quer nos abençoar. Compartilhe essa live para que a gente possa continuar a fazer esse estudo ao vivo. Meu Deus, o Instagram está falando que vai derrubar, né? Quem tem menos de 1.000 seguidores. A gente tem menos, né? Porque a gente prima por seguidores que o adorem em espírito e verdade. Eu nunca me preocupei com seguidores, porque o Senhor nos segue, nos busca, nos coloca no aprisco, né? O Senhor que nos orienta. Mas o Instagram está insistindo, né? Dizendo que a live ao vivo não vai ser possível daqui a pouco, por questões de poucos seguidores. Então compartilhe essa live, chama pessoas que queiram, que precisam ser curadas, que precisam aprender sobre o que a palavra de Deus fala sobre saúde física, emocional, espiritual, sobre cura. É da vontade de Deus que todos sejam curados? É uma questão que nós vamos meditar e vamos nos aprofundar na palavra, porque a palavra é a nossa fonte de prática, de regra, né? É o que a gente acredita. E você vai viver aquilo que você acredita. Beijo no teu coração, até amanhã. E a gente vai estar estudando, né, mais sobre a cura psicológica. Fica conosco, em nome de Jesus.